eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela. E ao fazer o compartilhamento de tela, eu vou expor o slide que eu preparei. E nesse slide que eu preparei, nós vamos ter o subsídio para as explicações que hoje se fazem necessárias. Repetindo, estudar história, pessoal, requer método. Tudo na nossa vida requer método. E um dos métodos mais seguros, mais eficazes para estudar história é a gente se alicerçar nessas 3 colunas que compõem esse tripé, esse alicerce do estudo da história. Leitura, muita leitura. Explicação do professor, essencial. E também a resolução de questões. Que é isso que eu estou trazendo para a aula de hoje, tá certo? Nesse primeiro momento, a gente vai responder questões do SSA e questões do Enem. O SSA é o vestibular seriado da UPE. E o Enem, vocês sabem, a porta de entrada para a universidade. A gente, para ter domínio de um conteúdo, nós precisamos ser capazes de responder provas de diferentes bancas acerca desse conteúdo. Vou fazer leituras hoje, vou discutir os enunciados referentes a esses assuntos que estamos vendo, principalmente no tocante ao iluminismo, item por item, letra por letra, alternativa por alternativa. Vou dizer por que a resposta é essa, por que não é aquelas outras. E dessa forma, é uma maneira até da gente também revisar o assunto e solidificá-lo ainda mais na nossa mente, tá? Bom, essa questão aqui entrou no SSA de 2016, não faz muito tempo, né? 5 anos atrás, e o enunciado fala assim: o princípio da separação dos poderes, pessoal, deixa eu explicar logo para vocês uma coisa. É assim, presta atenção, olha só. Do ponto de vista político, nós temos 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Tanto na esfera municipal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera federal. Veja, no município nós temos o poder executivo, que é o prefeito, ou prefeita, enfim. O poder legislativo é composto pelos vereadores, Câmara dos Vereadores Municipal. E o poder executivo, aliás, e o poder judiciário, são as comarcas locais, né? Juiz de direito, o promotor de justiça, etc. Na esfera estadual, aí nós temos o governador como membro titular do poder executivo, as assembleias legislativas, os deputados estaduais como membros do poder legislativo e também os desembargadores como membros do poder judiciário local. No plano federal, o Senado e a Câmara é o poder legislativo, o presidente da República é o poder executivo e o poder legislativo são os tribunais superiores. O STM, que é o Superior Tribunal Militar, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Tá legal? Bom, nem todo tempo na história funcionou assim. Os poderes harmônicos, autônomos, independentes, porém trabalhando em conjunto para o bem do coletivo. Houve uma época, no chamado Antigo Regime, absolutismo monárquico, que vigorou nas potências europeias durante os séculos XV, XVI, XVII, até o século XVIII, entrando em decadência, morrendo no século XIX. Era o rei quem concentrava sobre si todos os poderes. Os iluministas criticavam essa concentração de poder. Então, essa divisão clara, com autonomia, com independência, mas também com harmonia, ela só vem posteriormente ao iluminismo. Mas essa semente ela foi plantada lá no século XVIII, nos iluministas, principalmente com Montesquieu. Aí a questão é assim: o princípio da separação dos poderes, embora tenha sido positivado por meio da Revolução Constitucionalista no final do século XVIII, tem raízes muito mais profundas, tendo em vista que a preocupação de atribuir as funções fundamentais do Estado a órgãos distintos é objeto de reflexão e discussão desde os primórdios da organização estatal. A separação dos poderes do Estado tem suas bases definidas por meio de uma teoria que se desenvolveu ao longo do tempo mediante a reflexão de filósofos que remontam à antiguidade.
consagrando-se efetivamente após a análise do Montesquieu no século XVIII. Aí a pergunta é, diante do contexto explicado, qual a principal característica da separação dos poderes no pensamento do Montesquieu? É combater a expansão dos ideais socialistas? É possibilitar a exploração dos trabalhadores, como fala a letra B? É garantir a manutenção do antigo regime? É propiciar a expansão da industrialização, como fala a letra D? Ou é assegurar a liberdade dos indivíduos? Pense com você aí. A resposta não poderia ser outra, a não ser a letra E. Por que a resposta é a letra E? Por que não é a A? Por que não é a B, a C, a D? Vou explicar para vocês. E por que é a E? Vou também explicar, espero ser claro na minha exposição, na minha explicação. A letra A diz que é para combater os ideais socialistas. Não é por conta disso que os poderes são divididos, executivo, legislativo, judiciário, cada um com suas responsabilidades, de maneira autônoma, de maneira harmoniosa, mas também de maneira independente. Não é para combater o socialismo. Não tem nada a ver. Aliás, essas doutrinas no século XVIII nem existiam ainda. Letra B, possibilitar a exploração dos trabalhadores. Não é com esse propósito. Muito embora haja a exploração dos trabalhadores, mas não é por conta da divisão dos poderes. Né? Tampouco a divisão dos poderes foi criada com esse propósito. Letra C, garantir a manutenção do antigo regime. Ora, mas se os iluministas eram contra o antigo regime, como é que eles vão criar uma teoria para garantir a manutenção do antigo regime? O que era o antigo regime? Relembrando, já falei inclusive hoje, o absolutismo monárquico, quando o rei concentrava sobre si os poderes, tanto o legislativo, quanto o executivo, quanto o judiciário. Agora, os iluministas estão vindo com uma proposta diferente, de descentralizar, de dividir, de fazer com que os poderes sejam exercidos por pessoas distintas, não por um só, como era o rei. E a letra D também está errada, porque fala que tinha como propósito propiciar a expansão da industrialização. Não foi com esse propósito de industrializar que a divisão dos poderes foi idealizada. E sim, supostamente, para assegurar a liberdade dos indivíduos. Porque quando os poderes estavam nas mãos de um só, o rei julgava, o rei executava e o rei também legislava, então não havia liberdade, né? Não havia a possibilidade de erro muito grande, porque tudo estava concentrado sobre um indivíduo apenas. Descentralizou, tornou cada poder autônomo com relação ao outro, independente com relação ao outro, então você aumenta o grau de liberdade política, que é um dos anseios da burguesia através desse movimento que ficou conhecido como iluminismo. Tá legal? Vamos para a próxima questão. A próxima questão entrou no Enem de 2016. Aí aqui fala assim, segunda aplicação. Se eu não estou enganado, pessoal, nesse ano teve ocupações de escolas por parte de movimentos estudantis aqui no nosso estado e em outros estados. E por isso o Enem teve duas aplicações. Ou foi uma fraude, acabaram descobrindo, vazou a prova antes, e aí teve duas edições do Enem, digamos assim. Foi uma coisa assim, não me recordo precisamente. Mas, enfim, Enem 2016 e a questão é essa. A justiça e a conformidade ao contrato consistem em algo com que a maioria dos homens parece concordar. Constitui um princípio julgado estender-se até os esconderijos dos ladrões e as confederações dos maiores vilões. Até os que se afastaram a tal ponto da própria humanidade conservam entre si a fé e as regras na justiça. John Locke, e aí a pergunta é, de acordo com Locke, até a mais precária coletividade depende de uma noção de justiça. Pois tal noção identifica indivíduos despreparados para a vida em comum, contribui com a manutenção da ordem e do equilíbrio social, estabelece um conjunto de regras para a formação da sociedade
determina o que é certo ou errado num contexto de interesses conflitantes ou representa os interesses da coletividade, expressos pela vontade da maioria, viu? Olha só, letra B é a correta. Contribui para a manutenção da ordem e do equilíbrio social. O que é que contribui para a manutenção da ordem e do equilíbrio social? O que John Locke fala aí, o senso de justiça nos indivíduos, a crença na justiça, a crença no ordenamento jurídico, porque ele fala aqui no final, veja no final da pergunta que diz assim, ó, até a mais precária coletividade, até nos coletivos humanos mais rudimentares, essa noção de justiça ela deve prevalecer. E ela prevalece exatamente para que aconteça esse equilíbrio social. Porque quando o indivíduo não acredita mais na justiça, quando o indivíduo que faz parte de um coletivo, de uma sociedade, de um grupo, ele descrê completamente na justiça, então ele vai dizer, não, eu vou fazer o que eu quero, porque eu não vou ser punido, vai ficar por isso mesmo, eu não vou ser preso, não vou ser responsabilizado pelos meus atos, eu não vou ser processado, não acontece nada mesmo, então estou nem aí, faço o que eu quero. E aí, o que é que ocorre? O caos. Porque imagine se todo mundo pensa isso, se todo mundo decide abandonar a justiça, não mais crer no ordenamento jurídico, não mais considerá-lo, não mais temê-lo, não mais obedecê-lo, é o caos. Então, por isso que a letra B está correta, porque fala que contribui para a manutenção da ordem e do equilíbrio social. Beleza? Espero que você tenha compreendido. A próxima questão, eu trago poucas aqui hoje, gente, mais ou menos umas 6. E nós já estamos na metade. Eu estou monitorando o tempo aqui, porque a gente precisa, obviamente, ter um limite para trabalharmos esse assunto e não ficar também, ao mesmo tempo, muito longo. Né? Então, essa questão entrou no Enem de 2017. Não faz tanto tempo assim, né, gente? Está com 4 anos que essa questão sobre o iluminismo ela pintou na prova do Enem. E ela diz o seguinte: fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem, direitos humanos, né? Como um todo. Realmente é um tema muito atual e é um tema da mais alta relevância. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades. A pergunta é: correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a modernização da educação escolar. Eu convido vocês a refletirem e ler de novo o texto. Se o texto fala em modernização das escolas. Não fala. O texto não fala sobre modernização da educação escolar, de técnicas de educação escolar, de didática. O texto não fala sobre isso. Nem um pouco. Fala sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não tem nada a ver com escola. Perceba que a letra A é desconexa, completamente desconexa. A gente já arrisca, já desconsidera. Letra B, atualização da disciplina moral cristã. Onde se fala em cristianismo aí no enunciado? Uma única menção, sequer. Implícita ou explícita? Não há. Portanto, a letra B também se desqualifica rapidamente. Letra C, divulgação dos costumes aristocráticos. Mais ou menos, vamos ver as outras. Socialização do conhecimento científico. Não temos nenhuma menção aí no texto da ciência. E você divulgar a ciência, compartilhar o conhecimento científico, difundi-lo, que é o que fala a letra D. Na minha avaliação, a meu juízo, não há nenhuma menção sobre isso, implícita ou explícita, no texto que acabamos de ler, que é o corpo da questão que a gente está analisando. E a letra E diz: universalização do princípio da igualdade civil.
Ah, essa tá legal. Por que igualdade civil? Porque se estamos falando de direitos do homem e do cidadão, todos são iguais perante a lei. Pelo menos no papel é assim, né? Pelo menos no plano teórico é assim. A gente sabe que na prática, muitas vezes, isso não se aplica, isso não funciona. Não é bem dessa forma que se caracteriza no mundo real. Mas, no plano das ideias, mais teoricamente, mais na letra fria da lei, todos são iguais perante a lei. O princípio da isonomia, da igualdade civil entre os homens. A Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão apregou isso. Não é porque você é preto, branco, homo ou heterossexual, velho ou novo, habitante da zona rural ou da zona urbana, dos grandes centros ou do interior, alto ou baixo, bonito ou feio, homem ou mulher, rico ou pobre. Não é por conta dessas diferenças que você será tratado na forma da lei de maneira diferente. E sim, todos iguais. Repito, pelo menos na letra fria da lei, quer dizer, no plano teórico. A gente sabe que quando isso vai para a prática, não é de jeito, não é bem parecido com isso que a banda toca, não. Mas o que está escrito na lei é isso, né? Todos são iguais perante a lei. Por isso que a resposta é a letra E. Certo, meus amigos? Espero que vocês estejam curtindo, acompanhando. E mais do que isso, né? Entendendo, compreendendo e discernindo esses meandros. Porque assim, pessoal, responder questões requer prática. E você só tem raciocínio de fazer analogias, de fazer inferências, de interpretar e comparar. Você só consegue essa rapidez, essa técnica fazendo, resolvendo as questões, colocando a mão na massa, lendo, tentando, praticando. Tá ok? Não tenho experiência com as exatas, mas eu acredito que seja a mesma coisa. Não tenho muita experiência com a área das ciências biológicas, físico-químicas, mas eu entendo que é possível que seja a mesma coisa. Então, não vale só para história, filosofia, não. Vale para outras matérias de outros campos do conhecimento também. Tá certo? Praticar. E praticar respondendo questões que você encontra na internet assim, com facilidade. Precisa muita coisa para você encontrar bancos de questões e mais questões sobre determinados assuntos que você quer. Vamos para a próxima. Caiu no Enem em 2019. Super recente, né? Hiper, mega recente. 2 anos apenas. Texto 1 e texto 2. O Enem cobra muito isso. Às vezes o texto 1 corrobora o texto 2, ou seja, combina, coaduna, né? E às vezes o texto 1 é o contrário do que diz o texto 2, quer dizer, pensamentos conflitantes, pensamentos aí diversos. E aí se objetiva exatamente cobrar, né? E avaliar do aluno essa capacidade de entendimento, de discernimento, de interpretação acerca do que os autores, nesses pequenos fragmentos de texto, estão querendo passar para a gente em termos de ideia. Tá? Vamos lá, o primeiro texto é de Perry Anderson. Diz assim: a centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora benefícios sem a burguesia incipiente. Embora benefícios sem a burguesia incipiente. Então, ele está querendo dizer o seguinte, ó, o Estado, o poder público, o rei, cresceu e se tornou muito importante com a expansão marítima, com o protecionismo, que é o mercantilismo, né? Prática adotada pelas potências europeias nos séculos XVI, XVII e até um pouquinho no século XVIII. Ele entende que isso não beneficiou a burguesia, ele diz que não foi tão benéfico para a burguesia, como foi para o Estado, para o poder público, para a nação, para o rei. Ok? Texto 2. Texto de Adam Smith. Fala: as interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Traduz aí, professor, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, que nesse sistema aí, no mercantilismo, que Perry Anderson disse que engrandeceu o rei, a nação, o Estado, e não muito a burguesia,
você tem interferência do Estado, do rei na economia, o que é inadmissível, ou era inadmissível pelos iluministas que pregavam o liberalismo econômico, não é? É uma crítica que se faz aí, no caso, a interferência exagerada do rei nas questões econômicas, dado que os iluministas eram liberais. Para entender o que é isso, liberalismo econômico, aula 2 sobre iluminismo, que eu já disponibilizei para vocês em um outro momento. Eu explico tintim por tintim o que é o liberalismo econômico. Quem tem dúvida, vai ver a aula de novo. Está à disposição de vocês nas plataformas que nós trabalhamos. Aí a pergunta é, tá até em negrito, eu coloquei, entre os séculos 16 e 19, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, respectivamente, primeiro o texto 1, depois o texto 2, na oposição entre as práticas de valorização do pacto colonial. O texto 1 está valorizando o pacto colonial e combatendo a livre iniciativa, como diz a letra A. Então, o texto 1 está, sim, valorizando o pacto colonial, mas não está combatendo a livre iniciativa no texto 2. Porque o Adam Smith, como iluminista, precursor do iluminismo, o texto 2 está exaltando, enaltecendo a livre iniciativa. O que é a livre iniciativa? Não sei, professor. É fácil. É a liberdade, e aí entra a questão do liberalismo econômico, né? Vocês vão assistir minha aula 2, Iluminismo 2, que eu falo sobre isso. É a liberdade que o burguês teria de escolher quais produtos você vai comercializar, com quem, por quanto, entendeu? Porque isso tudo era determinação do rei, e o burguês não tinha essa liberdade. O texto 2 faz apologia, faz uma exaltação, ok? A livre iniciativa, e não uma condenação à livre iniciativa, como fala a letra A. Portanto, a letra A a gente já descarta. Letra B. Defesa dos monopólios régios. Até que sim, no texto 1. Porque fala que o rei se engrandeceu, que o rei se fortaleceu, a burguesia não. Não tem a ver com os monopólios régios, até tem. Mas vamos ver a outra alternativa se condiz com o texto 2. E a outra, depois do travessão, é apoio à livre concorrência. Opa, beleza aí. Sim, de fato, Adam Smith vai, como ele é um liberal, ele vai apregoar essa ideia da livre concorrência, para o Estado não intervir, para que os burgueses tivessem liberdade de comercializar seus produtos com quem bem entendessem, né? A letra B é coerente, letra B é uma resposta a ser observada. Vamos ver a C, D e E? Letra C. Formação do sistema metropolitano. Tem a ver com o texto 1. Fala do rei, expansão ultramarítima, né? Mas aí a continuação, depois do travessão, fala crítica à livre navegação. O texto 2 não fala sobre isso. Não faz crítica à livre navegação. Faz uma apologia ao livre comércio. Tá? Então não pode ser a C, não pelo primeiro fragmento, mas sim pelo segundo fragmento, que não coaduna com o texto 2. Letra D. Abandono da acumulação metalista. Não, não, não. O texto 1 fala em fortalecimento do rei, expansão ultramarina. Isso é metalismo. Isso é mercantilismo. E não abandonar a acumulação de metais. E sim o contrário. Fomentar, estimular a acumulação de metais. Portanto, eu já tiro de imediato aí, por incompatibilidade de termos, a letra D. Letra E, eliminação das tarifas alfandegárias. O texto 1 não corrobora com essa tese, porque o texto 1, ele fortalece o rei. Se você diminuísse as tarifas alfandegárias, ia estar beneficiando a burguesia. O texto 1 fala que essas ações não favoreceram a burguesia. Em que eliminar as tarifas alfandegárias pode beneficiar a burguesia? No caso, das transações poderem ocorrer de forma mais intensa. Não é? Então, por exemplo, quem exporta seus produtos para outras nações, você vai pagar menos tributo. Claro que as pessoas que vêm vender no seu país também vão pagar menos, mas é um incremento a mais, né, para a dinamização do comércio. Não pode ser a letra E, pessoal. Só sobrou aqui mesmo de coerente. Opa, não tem a resposta aqui, mas só sobrou mesmo de coerente aqui a letra B de bola, que é a resposta que nós procurávamos. Letra B, tá certo? Porque o primeiro termo,
ele se associa ao texto 1, e o segundo termo, que é apoio à livre concorrência, ele se associa perfeitamente ao texto 2. Vamos para a penúltima questão da gente aqui, ó, que nós trazemos de 2014. Nessa questão de 2014, ela veio dessa forma, trazendo esse enunciado. Algumas transformações que antecederam a Revolução Francesa podem ser exemplificadas pela mudança de significado da palavra restaurante. É bem interessante essa questão, se liga aí. Desde o final da Idade Média, a palavra restaurante designava caldos ricos, com carne de aves e de boi, legumes, raízes e ervas. Em 1765, surgiu em Paris um local onde se vendiam esses caldos, usados para restaurar as forças dos trabalhadores. Nos anos que precederam a Revolução, em 1789, multiplicaram-se diversos restaurantes, que serviam pratos requintados, descritos em páginas emolduradas e servidos não mais em mesas coletivas e mal cuidadas, mas individuais e com toalhas limpas. Com a Revolução, cozinheiros da corte e da nobreza perderam seus patrões, refugiados no exterior ou guilhotinados, e abriram seus restaurantes por conta própria. Apenas em 1835, o dicionário da Academia Francesa oficializou a utilização da palavra restaurante com o sentido atual. A mudança do significado na palavra restaurante ilustra o quê? Primeiro, como era bem interessante essa questão, pessoal. Muito. Porque ela cobra do estudante a interpretação. O que eu entendi lendo esse texto? Que a palavra restaurante ela tinha um significado. E depois mudou. Veja, como era o significado da palavra restaurante? Desde o final da Idade Média, terceira linha do texto. Aqui para mim, para vocês, mas acho que é para vocês também. Terceira linha. Segunda para terceira linha. Desde o final da Idade Média, a palavra restaurante designava caldos ricos. A palavra restaurante não era um ambiente. Não era um espaço onde era servido comida. A palavra restaurante não era o local onde você ia comer fora. A palavra restaurante era um prato. Um prato que era composto por um caldo. Um caldo no qual tinha dentro dele carne de aves, legumes, raízes, carne de boi, que era utilizado para restaurar as forças dos combatentes. Mas depois, a palavra restaurante ela vai se modificar, né? Porque vai se tornar um espaço, né? Um espaço onde as pessoas vão comer, e foi elitizado, porque as pessoas iam comer agora em mesas individuais, toalhas limpas, muitos cuidados coletivos, em páginas emolduradas, o menu, essas coisas, ficou aburguesado, né? Ficou elitizado, algo que era mais popular. Isso é muito importante para você entender o sentido da coisa. Aí vamos para as alternativas. Diz assim, a mudança do significado da palavra restaurante ilustra o quê? A ascensão das classes populares aos mesmos padrões da burguesia? Não, isso nunca aconteceu. Nem ontem, nem hoje. Nem sei se um dia vai acontecer. Letra A, completamente sem nexo. Letra B, a apropriação e a transformação da burguesia de hábitos populares e dos valores da nobreza. Mais ou menos, vamos ver o resto. Letra C, a incorporação e a transformação pela nobreza dos ideais e da visão de mundo da burguesia. Também tem a ver um pouquinho. Letra D, a consolidação das práticas coletivas e dos ideais revolucionários, cujas origens remontam à Idade Média. Não se consolidou. Fala que consolidação das práticas coletivas. Não porque, assim, era de um jeito e se tornou outro. Era popular, caldo, grosseiro, né? Feito com legumes, com carne de ave, e ficou uma coisa granfina, onde só os ricos iam, todo mauricinho, né? Todo elitizado, todo aburguesado, o restaurante, chique, etc. Então houve uma mudança, não houve uma consolidação, como fala a letra D. E letra E, a institucionalização pela nobreza de práticas coletivas e de uma visão de mundo igualitária. Não, visão de mundo igualitária, jamais. A resposta é a letra B. Por quê?
Porque a burguesia transformou um ato grosseiro, que era o restaurante, o prato grosseiro, composto por caldo, carnes, tubérculos, raízes, como vocês viram, transformou em algo chique, transformou em algo elitizado, num ambiente limpo, onde as pessoas iam comer, se alimentar. Veja a mudança de sentido da palavra restaurante, né? Então, devido a essa mudança do popular, com um determinado sentido, para o elitista, com outro sentido, por parte da burguesia, a resposta da letra B, ela realmente condiz bastante com tudo isso que a gente acabou de interpretar, ler e discutir. Para fechar a tampa, eu convido você a refletir comigo sobre essa questão específica que entrou no Enem de 2003. Já faz um tempinho, precisamente quase 18 anos, né? Quase 2 décadas, mas vale para a gente refletir sobre como esse conteúdo ele vem sendo cobrado ao longo do tempo nos exames externos. Diz assim: observe as duas afirmações de Montesquieu a respeito da escravidão. Ele diz assim: a escravidão não é boa por natureza. Não é útil nem ao senhor, nem ao escravo. A este, ao escravo, porque nada pode fazer por virtude. Àquele que é o senhor, porque contrai com seus escravos toda sorte de maus hábitos e se acostuma insensivelmente a falar contra todas as virtudes morais. Torna-se orgulhoso, brusco, duro, colérico, voluptuoso, cruel. Se eu tivesse que defender o direito que tivemos de tornar escravos os negros, eis o que eu diria: tendo os povos da Europa exterminados da América, tiveram que escravizar os da África para utilizá-los para abrir tantas terras. O açúcar seria muito caro se não fizéssemos que escravos cultivassem a planta que o produz. Então, no primeiro momento, ele condena. Aliás, desculpe, no primeiro momento, ele meio que justifica, meio que passa o pano ali na escravidão, né? E depois ele justifica, depois ele diz: não, se não tivesse escravidão, o açúcar era caro demais. No primeiro momento, ele se posiciona contra. No primeiro momento, ele dá a entender que não é a favor da escravidão. E depois ele passa o pano. Ele fala: não, porque senão, como é que o preço do açúcar, por exemplo, ia ser viável se não fosse a mão de obra escrava? Porque aí barateia os custos da produção e, consequentemente, a gente pode comprar produtos mais baratos. Então, veja a contradição. Montesquieu, no primeiro momento, se posicionando contra a escravidão, num segundo momento, passando aquele pano básico, né? Fazendo a média ali, acobertando e justificando e apresentando elementos para meio que dizer que a escravidão era algo necessário. A pergunta é o seguinte: o espírito das leis, com base nos textos, podemos afirmar que, para Montesquieu, o preconceito racial foi contido pela moral religiosa? Não é isso que ele está defendendo no texto. Que a religião fez dissolver o preconceito racial. Não tem nada a ver, né, gente? Óbvio. Letra B. A política econômica e a moral justificam a escravidão. Eita, essa letra está bem coerente. Vou explicar daqui a pouco. Letra C. A escravidão era indefensável de um ponto de vista econômico. Pelo contrário, ele diz que, do ponto de vista da economia, que é o preço do açúcar, ele justifica, ele legitima, ele aceita a escravidão como benéfica, ao contrário do que diz a letra C. E depois, na letra D, o convívio com os europeus foi benéfico para os escravos africanos? Não, ele não defende isso não, no texto que a gente viu aqui em nenhum momento, né? Ele diz até que os europeus exterminaram os índios, e aí vieram escravizar os negros da África, mas não defende a tese de que foi bom esse convívio para os negros, conviver com os europeus. Não há nenhum elemento aí no que a gente leu que defenda essa teoria. Letra E. O fundamento moral do direito pode submeter-se às razões econômicas. Eita, essa letra E é perfeita, gente. É por isso que ela é a resposta. O fundamento moral do direito pode submeter-se às razões econômicas. Quer dizer, embora ele, num primeiro momento, condene, embora ele, num primeiro momento, se posicione contra, embora ele entenda que não seja algo benéfico à escravidão, ele justifica ela pelo lado econômico, pelas razões econômicas. Resposta, letra
É. Veja, pessoal, que não é tão simples assim, não é? Espero que você tenha gostado, curtido. É fácil, não é complexo, mas requer do estudante atenção, cuidado e interpretação, inferência e muito discernimento. Obrigado, pessoal, pela atenção, por terem ficado, por terem colaborado, por terem prestado atenção. Foi muito valioso esses minutos que nós estivemos aqui debatendo e discutindo questões de história.